Pensa num bicho maldoso, sem coração, ingrato e mais um monte de coisa. Agora multiplica por 2. É esse pavão. Ele realmente foi odiado pelos próprios pais porque ele não conseguiu se tornar quem ele queria. Nesse vídeo você vai ver com mais detalhes a história completa de um dos maiores vilões da DreamWorks, o Lord Shen. O ano do pavão começa agora. Vamos lá. Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes, e todo mundo sabe que o Lord Shen deu muito trabalho para os 5 Furiosos, para a China, inteira e também para o povo. E a enquete mais uma vez teve uma larga diferença entre o vencedor, que foi o Lord Shen, com os outros personagens. Vamos começar a história na antiga China, onde os pavões eram adorados pelo povo. Na velha China, os pavões reinavam sobre Gongmen City e levavam alegria, harmonia e prosperidade para todos. Eles inventaram os fogos de artifício. Caracas, isso foi demais. Isso era uma coisa que deixou a população muito animada, muito feliz. Pois inventaram os fogos de artifício. Mas o Lord Shen viu que os fogos de artifício podiam ser usados para o mal, para destruição. E aí os pais dele ficaram preocupados e consultaram a vidente para saber qual seria o futuro do seu filho. E ela disse que se o Shen continuasse nesse caminho do mal, nesse caminho sombrio, errado, ele iria acabar sendo derrotado por um guerreiro preto e branco. Infelizmente não foi nenhum santista, nenhum corintiano, era um urso panda. Podia ser uma zebra, Podia, mas não tinha zebra na China, então foi o urso panda. Ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Aí o Shen escutou a conversa e decidiu alterar o seu destino e reuniu seu exército de lobos e foram atacar uma aldeia cheia de pandas, para assim poder eliminar todas as chances de ser derrotado por um deles. E ele também queria provar que a vidente estava totalmente errada. Mas essa atitude que o Shen tomou de matar inocentes, de acabar com as aldeias dos pandas, isso só acabou confirmando que ele é um cara do mal, um cara com um péssimo coração. Ele invadiu inclusive a aldeia onde o Po morava com seus pais, e no desespero a mãe do Po, para salvar seu bebê, colocou ele dentro de uma caixa de legumes, deixando ele a salvo. Depois de ter feito o que ele fez, o Shen voltou para casa e contou para os seus pais o que ele fez, e ele estava super feliz, super animado e achava que os pais iriam aprovar e iriam parabenizar o que ele fez. Mas com certeza não foi isso que aconteceu. Mas em seus rostos, ele só percebeu o horror. Nossa, os pais ficaram super chateados, super decepcionados, porque com certeza eles devem ter pensado, não foi desse jeito que nós o criamos. E assim, os pais do Shen, que reinavam na cidade, expulsaram o próprio filho. Uau! Por essa, o Shen não esperava. Foi muita humilhação. O cara foi expulso de uma cidade inteira pelos próprios pais que reinavam na cidade. Ele ficou com muita raiva. Eu acho que uma das maiores coisas de ruim que poderiam acontecer com o Shen, essa da expulsão com certeza é uma das piores. E o Shen, sendo expulso, o trono que seria dele passou depois a ser do Mestre Rhino e do Conselho de Kung Fu. Aí ele ficou revolt. Ele disse que iria se vingar e que toda a China se curvaria aos seus pés. Ou patas. E a China inteira se curvaria aos seus pés. É um psicopata, com certeza. Não foi por falta de amor e nem de carinho. Ele teve muito isso. Agora, voltando para a infância do Lord Shen, que não é mostrado nos filmes, ele foi um cara muito amado pelos pais. Inclusive, a própria vidente, mais pra frente no filme, ela diz isso. Meus pais me odiavam. Eles te amavam tanto. Ele tinha tudo o que ele queria, ele foi treinado para futuramente ele ser o rei daquela cidade, para ele tomar conta. Mas desde pequeno, o Lord Shen já tinha um jeito diferente dos seus pais e uma maldade no seu coração só aumentava. E não era só isso, A ganância pelo poder só subia também. O cara já ia se tornar o rei, era só ele esperar fazer as coisas certas, que os próprios pais iriam passar o trono para ele. Mas não, ele decidiu fazer toda uma bagunça para depois querer assumir de um jeito errado ainda, Psicopata demais. É isso aí. Bom, voltando à vingança do Shen,
ele estava criando um canhão que tinha como fonte metais que eram derretidos. Só que quando os metais chegaram ao fim, ele mandou os seus lobos irem nas aldeias buscarem. Encontre mais metal. A China será minha. Depois, o Shen decidiu que estava pronto e que era a hora de voltar lá para sua casa antiga, onde os seus pais o expulsaram. Saiam da minha casa. Sua casa? Sim, vocês não viram o pavão? E chegando lá, ele desafiou o Mestre Rino, o Mestre Boitoró e o Crocodilo. Eles lutaram e logo depois o Shen matou o Mestre Rino com o seu canhão. E ainda prendeu os outros dois e tomou o reino inteiro. Mais uma prova que o Shen não tem compaixão com ninguém. Aquele cara, o Mestre Rino, que o Shen matou, ele estava protegendo, cuidando do que era dos pais do Shen. Esse pavão não tá nem aí com nada. Se você tá gostando até agora desse vídeo, já deixa o seu like, que vai ajudar demais o canal, e também me siga nas redes sociais para você acompanhar as novidades do canal também. E quando ele vê o trono do seu pai, ele finge estar feliz, fala que até brincava lá quando era pequeno. O trono do meu pai. Ele me deixava brincar aqui ao lado dele. Só que ele joga o trono pela janela e coloca o seu canhão no lugar. E ainda ele fica enchendo os gorilas para colocar no lugar exato que ele quer. Muito perfeccionista, né? Tudo tem que ser exatamente como eu idealizei. Um pouco mais à esquerda. Já que ele disse que planejou por aquele momento por 30 anos. Há 30 anos eu espero por este momento. Logo depois ele pergunta para a vidente de novo sobre seu futuro e ela diz que nada mudou. Será derrotado por um guerreiro preto e branco. Nada mudou. Aí o chefe lobo chegou contando que viu um panda e o Shen ficou apavorado e pediu para trazerem ele até o reino. Eu vi um panda! Encontre esse panda e o traga para mim. Em várias partes do filme dá a entender que o Lord Shen colocou a culpa dele, que o jeito dele ser do mal, ser errado, foi por conta dos pais dele, pela falta de amor. A pessoa que ele se tornou foi por causa dele mesmo. Os pais dele eram um dos melhores pais do mundo. O Shen poderia se dar muito bem na vida. Ele poderia dominar realmente a China, mas de um jeito bom, para ajudar a população. Era só ele abaixar a cabeça e fazer o que o pai dele e a mãe dele estavam ensinando. Bom, o Paul e os 5 furiosos chegaram e rolou uma batalha entre eles. O Paul estava quase derrotando ele, mas acabou se lembrando da noite em que o Shen invadiu sua aldeia e nisso o pavão fugiu do palácio e atacou com outros canhões. Ele mandou explodir o lugar onde ele vivia, onde os pais dele viviam. Realmente, ele não tá nem aí com nada. Ele é aquele personagem que só se importa com ele e mais nada. Nem os companheiros dele ele se importa, já vou chegar nessa parte. Ele pôs tudo no chão, a história da sua família, a sua antiga casa, tudo para provar que ele vai matar o cara que está destinado a derrotá-lo. Já que a gente está falando bastante sobre os pais do Lord Shen, vale falar que eles morreram logo depois que o Shen saiu da cidade, né? No caso, logo depois que eles o expulsaram da cidade. Porque eles morreram de desgosto, de tristeza. Eles não queriam fazer isso com o próprio filho, mas acabaram sendo obrigados. E isso a gente sabe em uma outra fala da vidente. Eles te amavam tanto que morreram de desgosto quando tiveram que bani-lo. Ah, e quando a vidente lá no começo do filme disse que se ele continuasse daquele jeito, ele iria ser derrotado pelo panda, ele poderia mudar isso. Não estava certo, não era o destino que estava lá pronto para ele, independente do que ele fosse fazer, iria acontecer isso. Lógico que não. Ele poderia mudar as suas atitudes, os seus pensamentos e aí sim mudar o seu futuro, o seu destino. E falando nisso, eu fiz o top 8 melhores ou piores vilões da DreamWorks. E com certeza, né, ele tá nessa lista. Então se você não assistiu esse vídeo, depois que terminar esse aqui, você vai lá, clica aqui no card que tá muito legal esse top 8. E outra coisa, além de tudo isso que o Shen é, ele é um baita de um mentiroso. Porque ele falou pro Paul que os pais dele o abandonaram porque não amavam ele. Da onde você tirou isso? Seus pais não amavam você. Depois eles têm aquela batalha antes de chegar no mar e depois no mar aberto tem outra batalha. E aí as melhores cenas são as reações que o Shen faz. Ele tá desesperado, ele tá inconformado de como que o Paul tá vivo ainda e ainda assim tá tentando derrotá-lo. O quê?
Outra coisa que a gente vê no caráter do Lord Shen é que ele não tá nem aí, ele nem se importa com os próprios aliados, que são os lobos. Esses lobos são os mesmos que foram expulsos junto com ele lá atrás, quando os pais dele mandou ele embora. Eles estão sempre com o Shen. Só que ele não se importa com esses lobos, sabe por quê? Em 2 momentos do filme dá pra ver isso claramente. O primeiro é quando o Shen pede pro chefe lobo explodir tudo que tá na frente deles, só que aí o chefe lobo fala que não vai explodir porque tem homens deles lá, tem lobos lá naquele meio, então vai explodir eles também. O cara se recusa. Mas senhor, vamos atingir os nossos! Eu mandei atirar! Não! E aí a segunda parte é quando o lobo recusou e aí o Lord Shen mata o chefe lobo e ele mesmo explode tudo. Mano. O Shen é super amargurado, rancoroso, infeliz e várias outras coisas. Ele queria que o nosso panda também ficasse assim. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Depois eles têm uma última batalha e o Lord Shen morre. Ele até fecha os olhos como se tivesse finalmente aceitado a derrota pro panda. Esse pavão deu trabalho demais e não aprendeu nada de bom e de útil na vida dele. E acabou desse jeito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau!